Perguntas polêmicas sobre Lipo HD. Doutor, vou ficar com a barriga artificial, tipo um abdômen muito forçado? Vamos lá, Dr. Flávio Quinalha aqui, vamos para mais um vídeo do canal. Se você tem alguma dúvida, algum receio sobre lipoaspiração de alta definição, eu quero dizer, você está no local certo. Vamos lá, artificialidade na lipoaspiração de alta definição. Eu vou levantar aqui alguns pontos que são importantes para evitar, para fazer você fugir de um resultado artificial na lipoaspiração de alta definição. Importantíssimo isso. O primeiro ponto, é lógico que uma paciente já com um shape, um estilo meio fitness, é o principal candidato? É a pessoa ideal para esse procedimento? Sim, ok? Então, quanto mais atlético o paciente já tem o corpo, a paciente já tem o corpo, melhor. Isso não quer dizer que esse é o paciente exclusivo da lipoaspiração de alta definição. Então a gente está começando do ótimo para os que até são possíveis de se realizar. Paciente que não é tão fitness assim, porém, tem pele firme, tem gordura, aquela gordurinha localizada também firme. É o tipo de paciente onde a chance de ficar com a barriga artificial, enfim, com o resultado artificial são menores. Outra coisa que eu selecionei aqui, selecionei algumas, já até falei de elasticidade da pele. Tem pessoas que, apesar de jovem, tem uma elasticidade pobre da pele. Não chega a ser uma flacidez. É lógico que se é uma flacidez, temos que fugir desse tipo de cirurgia, tá? Apenas lipoaspiração em paciente que tem flacidez na pele. Mas algumas pessoas têm uma qualidade pobre da elasticidade da pele. Então nós temos que detectar esse tipo de paciente. Porque quando nós fazemos lipoaspiração num paciente com a pele muito frouxinha assim, pode dar aquele efeito de, como se fosse assim, uva passa, sabe? Aquele efeito murcho, começa a enrugar. Mais um item aí para se fugir de um resultado artificial. Outro, a anatomia individual e os objetivos norteiam o grau de definição. Então nós precisamos do quê? É como se fosse, nós precisamos de uma matéria-prima para trabalhar sobre essa matéria-prima. A matéria-prima é o quê? É o tipo de corpo do paciente, é a anatomia que ele já tem. Não tem como nós fazermos transformações gigantes, por exemplo, de um paciente que já tem uma estrutura óssea que determina um biotipo no paciente. Então é sempre uma sequência de coisas para evitar resultado artificial. O resultado artificial é feio, realmente fica feio, fica na cara que é uma cirurgia, sem falar às vezes o reverso, né? O que era o seu sonho se transforma em um pesadelo, porque depois para desfazer um mau resultado é um trabalho triplicado, quando às vezes não é quase impossível. Então muita atenção sempre nisso. Outra coisa, isso então da anatomia. As cirurgias têm sempre um planejamento customizado. O que é isso? É lá que eu falo, né? Paciente certo para o procedimento certo e o ajuste, a modelagem do procedimento para o paciente. Isso é a customização. Fazemos a cirurgia sempre de modo individual. Cada paciente tem a sua cirurgia única, tem o seu planejamento específico para aquele paciente. Outra coisa importantíssima, importantíssima. Precisamos avaliar o corpo como um todo. Por exemplo, fizemos uma cirurgia, o abdômen ficou lindo, ficou uma definição perfeita, ficou uma definição de six packs, por exemplo, ótimo. Só que todo o resto do corpo do paciente é rolicinho, é meio que rechonchudinho, o braço um pouco mais gordinho e tal. Pronto. Apesar do abdômen ter ficado não artificial, ficou artificialíssima a cirurgia naquele paciente, porque o abdômen não casa com o resto do corpo. Então precisamos avaliar o paciente como um todo também. Não é só o local a ser feita a cirurgia, é a avaliação global do paciente. Então, quando prestamos atenção nesses fatos, ou seja, está diante de um paciente sensato, de um médico sensato, as chances de artificialidade começam a diminuir muito. Outra coisa que eu anotei aqui, o uso de tecnologias, elas se tornam mais importantes ainda na lipoaspiração de alta definição, e eu falo aqui no sentido de se evitar a artificialidade. Por quê? Se for usada indiscriminadamente as tecnologias, vai aumentar
a chance de ter um resultado artificial. Seja aí o ultrassom, seja a vibrolipoaspiração, seja Body Tight, seja Renuvium, seja o aparelho, o nome do aparelho, como eu falei alguns aqui, seja a utilidade desse aparelho. Se não houver uma competência médica para indicar bem esses aparelhos, lógico, vai ficar forçado, vai ficar um resultado antinatural, vai ficar aquele estigma. Onde você chegar, vai ficar aquele negócio plastificado, aquele negócio artificial. Fuja dessas situações. Uma das coisas, assim, auges da lipoaspiração de alta definição é justamente o que? Naturalidade dos resultados. Para o cirurgião é até chato, sabe por quê? Você faz uma cirurgia brilhante, você olha para o paciente, olha para o pós-operatório, dificilmente se parece que é uma cirurgia. Então, por que é ruim para o cirurgião, né? Porque tem alguns pacientes safadinhos, né? Eles vão lá, fazem os stories depois de operado, tal, não sei o que, lá tudo suadão, tudo suadona, tá lá na academia e às vezes alguém pergunta e aí ele responde dessa maneira. Suando aqui na academia, porque realmente às vezes não parece que é cirurgia. Então, olha só, naturalidade dos resultados. E a última, formação do cirurgião, sempre. Quanto mais habilitado, quanto mais experiente, quanto mais capacitado, quanto mais técnico for o cirurgião, mais ele vai ser apaixonado por belos resultados e por resultados não artificiais, por resultados naturais. Então, vai ficar com a barriga artificial? De maneira nenhuma, se obedecer esses pré-requisitos. É lógico, salvo as raras exceções, salvo aquilo que foge ao controle disso tudo que eu falei. Olha só, quanta coisa que eu falei, ainda cortei aqui algumas, mas eu falei as gerais para te deixar antenado, te deixar antenada, te deixar ligado e você seguir aí e achar o melhor caminho, o melhor rumo para a sua lipoaspiração de alta definição. Me fala se fez sentido para você, se ficou ainda alguma dúvida, deixa um comentário aqui, porque esse canal ele tem um objetivo, te deixar claramente informado e te livrar dos riscos de cair em alguma situação que te tire do seu sonho de ter um corpo mais definido, de ter a sua autoestima elevada por conta do que a cirurgia plástica pode oferecer de bom, ok? Nós estamos aqui engajados e comprometidos em entregar o melhor para você. Portanto, seja um inscrito do canal, já pega esse conteúdo aqui e encaminhe para os grupos, para as pessoas que você gosta, que também estão procurando essas informações. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!